Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu na 73ª e 74ª sessão ordinária que ocorreram na última semana. Para começarmos o programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre a missão do vereador. O vereador tem 3 missões principais: fiscalizar as contas do município e as ações do prefeito, propor leis que atendam às necessidades do município e representar a população e suas demandas. Os vereadores têm também alguns deveres que estão descritos no regimento interno. O primeiro é que o parlamentar tem que residir no município. O segundo é que ele precisa comparecer às sessões legislativas. E o terceiro, que é participar das votações. Estes são alguns dos principais deveres do vereador, mas há outros: cumprir as atribuições que lhe forem conferidas, comparecer às reuniões das comissões, propor todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do município, comunicar falta ou ausência e apresentar a declaração de bens, inclusive a do cônjuge. Antes de falar das atribuições, é importante lembrar um direito fundamental dos vereadores. Eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e nos limites do município. Vamos agora às atribuições do vereador. A Câmara Municipal precisa legislar sobre matérias de competência do município, como, por exemplo, sistema tributário, arrecadação e aplicação de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, concessão de isenção e anistia fiscal, remissão de dívidas e créditos tributários. Mas o trabalho do vereador não fica só nas questões orçamentárias. A Câmara precisa pensar a cidade como um todo. Os parlamentares devem propor políticas, planos e programas municipais, locais e setoriais de desenvolvimento, a criação, organização e supressão de regiões administrativas e distritos do município, assim como a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. 2 exemplos muito comuns que estão no nosso dia a dia são o tombamento de bens móveis e imóveis e a criação de áreas de especial interesse, seja ambiental, cultural, turístico, entre outros. A nomeação do efetivo da Guarda Municipal também é uma das atribuições. Todas essas atribuições também necessitam de aprovação do prefeito. É ainda atribuição da Câmara a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Essa fiscalização é feita com auxílio do Tribunal de Contas do município. Cabe ainda aos vereadores criar comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, sustar atos normativos do Poder Executivo, fazer diligências a órgãos da administração pública e ter acesso à documentação, tomar conhecimento de convênios, acordos e convenções coletivas, contratos celebrados com a União, Estados e outros municípios ou com instituições públicas e privadas, e emendar a lei orgânica. Também é responsabilidade dos parlamentares dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, além de fixar remuneração, conceder licença para afastamento do cargo e autorizar a ausência do município quando esse prazo for superior a 15 dias em território nacional. Os parlamentares também participam da aprovação de conselheiros do Tribunal de Contas do município e da escolha de 5 membros. Também é atribuição exclusiva da Câmara processar e julgar os conselheiros do TCM pela prática de infração político-administrativa, apreciar as contas anuais do tribunal, processar e julgar o procurador-geral do município se comprovada a prática de infração político-administrativa. Compete ainda ao vereador conceder títulos e medalhas a pessoas e empresas que tenham, de forma pública, prestado serviços de relevância para a cidade. Outra atribuição, de viés democrático participativo, é a autorização de referendo e a convocação de plebiscito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre os deveres e as atribuições dos parlamentares. A partir de agora, vamos falar sobre o que aconteceu na 73ª sessão ordinária, realizada na última terça-feira, dia 8 de novembro.
O vereador Maicon Queiroz apresentou um requerimento de informação relativo ao cumprimento da Lei Complementar número 79 de 2013, sobre cargos comissionados no governo municipal. Esse requerimento de informação tem no intuito a gente entender o que a Prefeitura está fazendo com uma folha de nomeados inchada, não só com relação a essa questão aqui que foi notificado. Também temos o TAC também, se eu não me engano foi em 2019, que a Prefeitura ela assinou, junto aí com o Ministério Público do Trabalho, eu estava presente nesse dia, inclusive, onde tem que diminuir drasticamente o número de nomeados. E a gente não percebe isso acontecer. A gente percebe, ao contrário, a farra aumentar. Nós temos hoje, no Portal da Transparência, número de comissionados no mês de setembro, que é a última atualização, 811. Se a gente pegar uma comparação com o governo anterior, é muito menor. Isso é uma vergonha, metade provavelmente. Isso é uma vergonha. Por quê? Você é hipócrita, Maicon. Você é contra a nomeação? Você é contra as pessoas trabalharem? Não. Eu sou contra a eficiência de se colocar pessoas que não está tendo. Hoje a Prefeitura ela está inchada e não se tem eficiência nenhuma praticamente de trabalho. Eu estou com um processo ali da empresa Tecnomed, que é uma empresa que ela faz manutenção nos equipamentos do Hospital Municipal Raul Sertã. Aliás, é bem questionável essa empresa, onde a máquina de endoscopia, por exemplo, já está há mais de um mês quebrada. Parece que hoje, até a Priscila falou, voltou a funcionar e já quebrou de novo, né? Mas aí eu não vou me detalhar ao detalhe do contrato que diz que a Prefeitura tem aí que notificar a empresa para que em 15 dias ela coloque o equipamento substituto. Não vou nem questionar que o contrato nem fiscalizado é, pelo visto. Vou questionar o seguinte, eles estão querendo renovar esse contrato com a Tecnomed por 3 meses, com aditivo de 25%. Esse contrato, que já é antigo, não pode ser renovado, mas querem renovar. A justificativa que tem do pessoal lá da saúde, para a Procuradoria, falta pessoal suficiente para agilizar a licitação. Não tem gente para trabalhar. Mas aí tem 811 pendurado aí, cadê esse povo? O que está acontecendo? Aí você vê na Prefeitura hoje uma turma de pessoas penduradas à toa, e uma outra tentando trabalhar e segurando a outra. Se a gente for parar para fazer uma fiscalização esmiuçada e detalhada em várias secretarias do município, o que a gente vai ver de gente à toa pendurada não está no gibi. Então, tem que acabar com isso. Então, esse requerimento de informação é no intuito da gente poder saber, ter as informações para fazer os nossos encaminhamentos. O prefeito não falava tanto aqui, por que hoje ele faz totalmente ao contrário, inchando a máquina pública e, detalhe, sem eficiência e resultado do serviço para a população. Vereadora Priscila Pita pediu uma parte. Vereador Maicon, inclusive eu fiz um requerimento de informação, né, perguntando sobre a questão do TAC, se ele está cumprindo o TAC, e o que veio é o total descumprimento do mesmo, né? Então, eu, como fiscalizadora, eu peguei todos os dados que foi mandado para mim e encaminhei isso ao MP para as medidas cabíveis. Porque o que o senhor falou, que a gente não entende, é uma pessoa que, quando estava aqui, né, apontava, criticava, falava, né, do outro prefeito, e hoje faz pior, muito pior. E fato esse é igual a gente estava lá no hospital agora, a gente estava falando, está faltando funcionário para servir comida, está faltando nutricionista, está faltando isso, está faltando aquilo. Aí eu perguntei na menina, falei assim, antigamente tinha 920, hoje tem 1.420 funcionários, cadê esse pessoal todo? Onde que eles estão? Porque não é possível estar faltando funcionário, se antes tinha 900, hoje tem 1.400, né? Estranho, né? Então, é contra isso que a gente tem falado muito, né? Tem pedido para contra as pessoas trabalharem, não, mas que as coisas funcionam. Só que a gente vê que a folha está lotada de funcionários e a gente não vê. Não vê as coisas funcionando. Você vê no meu bairro, acabei de falar, meu bairro é todo largado, né? Você não vê um serviço digno, né, para a população, que paga seus impostos em dia. Então, o mínimo que a população pede é o quê? O serviço prestado, independente de vereador A, B ou C, né?
Acho que a população merece esse respeito. Obrigado, vereadora. E esse requerimento é nesse intuito. A gente gostaria de encerrar aqui, pedindo aos pares que aprovem o requerimento de informação e alertando a nossa população. População, não se iluda com essa cortina de fumaça, de festas, de tantas coisas que o governo está colocando. Enquanto a população está distraída, preocupada com a eleição de governo federal, comemorando festa na cidade, por baixo disso está acontecendo um monte de coisa errada. Vamos prestar atenção. Viu, o prefeito está anunciando aí que agora vai vir um Barão Vermelho aqui na cidade, aí na Copa do Mundo. Legal, bacana. Aliás, ele é tão cara de pau que eu olhei o cartaz e o evento é feito pelo governo do estado. Mas ele coloca que é a Secretaria de Turismo em parceria com a Claro. Mas o evento é organizado pelo governo do estado, junto com a Claro, trazendo aqui para Friburgo. Fala a verdade, prefeito. Uma boa noite a todos. O vereador Joelson do Pote apresentou um requerimento de informação acerca da Subsecretaria de Legalização Fundiária e Engenharia Pública do município de Nova Friburgo. Fiz esse requerimento de informações porque esse assunto aqui da engenharia pública eu tenho tentado desde o primeiro mandato a gente implantar a engenharia pública no nosso município. Já existe uma lei federal, a lei número 11.888 de 2008, e eu estou vendo que vai terminar o terceiro mandato, a gente não consegue, né, implantar aqui esse projeto. Está tramitando aqui um projeto de minha autoria que regulamenta justamente essa lei federal, e até porque já existe na estrutura da Secretaria de Meio Ambiente a Subsecretaria de Legalização Fundiária e Engenharia Pública. Ela já existe. Então, o que precisa fazer? Essa subsecretaria começar a trabalhar nesse sentido. E é muito importante, no nosso município, que eu tenho falado, o que passou aqui na tragédia, as construções não tem nenhuma... um projeto de engenharia, um projeto caro, um projeto de arquitetura. Então, a gente tem que dar essa assistência técnica a essas pessoas. Em resumo, famílias de renda, que têm renda de até 3 salários mínimos, tenham direito ao seu projeto e todas as despesas de prefeitura de forma gratuita, inclusive o registro no CREA ou na CAL, que é o Conselho dos Arquitetos. A gente não consegue implantar. Vejam, senhores, nós temos Defensoria Pública, nós temos Segurança Pública, nós temos Saúde Pública, nós temos Educação Pública. Agora, a Engenharia Pública nós podemos ter, embora exista uma lei federal. Então, essa questão aqui é urgente. Vereadores mais antigos aqui, que estão aqui desde a eleição lá de 2012, sabem que eu estou sempre, né, tentando aqui emplacar, e a gente sente uma resistência muito grande. No governo passado, eu tive apoio ali do vice-prefeito Marcelo Brown. A gente começou com esse processo, fazendo um convênio com as faculdades que têm o curso de engenharia e de arquitetura. Depois veio a pandemia, não teve mais aulas presenciais, a coisa parou, estacionou. E nesse mandato, nesse governo, já vão 2 anos e a gente não consegue avançar, né? Então, e já existe. Então, eu estou fazendo um requerimento de informações, ver quantos processos já existem. Na engenharia pública, eu nem estou perguntando, porque eu sei que na engenharia pública não existe processo nenhum. Mas o que está acontecendo sobre a regularização fundiária? Nós temos hoje aqui essa questão da eliminação, que a recomendação do Ministério Público fez, que a promotora de justiça ela fala que ela fez essa recomendação para evitar novos loteamentos irregulares. E a gente não consegue implantar na cidade um programa de regularização fundiária, que também é importante e é urgente. Então, eu estou pedindo aqui, né, que a Subsecretaria de Regularização Fundiária e Engenharia Pública traga as informações nessa casa. Eu vou abrir essa parte, vereador Michael Queiroz. Vereador Joelson do Pote, parabéns, tá? Já conta com o meu voto favorável. Eu só digo uma coisa: se chama boa vontade e querer resolver e fazer a coisa acontecer, principalmente para o mais pobre e para o mais humilde, que é quem sofre com essa situação, né? Quem tem a situação financeira boa, Jorge, vai fazer uma obra, contrata a Vossa Excelência, engenheiro, faz o projeto, contrata uma empresa, uma Gemini da vida, tudo direitinho. Agora, o pobre não. O pobre, o que ele faz? Ele começa a obra para depois pensar em legalizar, né? E aí a prefeitura tinha essa multa famigerada, né, Jorge? 5 mil.
Aí conseguiu derrubar aqui. Parabéns. Iniciativa de Vossa Excelência. Agora estou tentando botar, mas antes você até falou comigo, 3 outras multas no meio, para não perder o cascalho. Gente, pelo amor de Deus, se você regularizar a vida de quem quer se resolver, vai evitar dor de cabeça e vai ser muito melhor para o desenvolvimento da cidade. Poxa, não precisa disso. A gente espera que aconteça e parabéns. Obrigado, vereador. Então, peço a todos o voto favorável. Estava o vereador também, o vereador Horácio Piran também uma parte. Parabenizo o Vossa Excelência, o vereador Joelson. É muito importante, vereador, essa ação, principalmente o pessoal que vai construir, muitas vezes, não só a questão da construção em si, mas também como é uma área que muitas vezes é irregular, o loteamento está legalizado ou não está legalizado, muitas vezes esbarra nessa construção de fazer um investimento enorme para a compra do seu lote, tem toda a dificuldade da construção e também na hora de acertar, de legalizar, muitas vezes existe uma irregularidade naquela área ali, ou alguma coisa que impeça, como a Vossa Excelência sempre coloca aí, a questão da iluminação, né, dos imóveis, que muitas vezes a pessoa, depois que já está com o imóvel avançado, né, a família, aquela expectativa de uma casa nova, né, um novo lar, vem a esbarrar nessa situação de ter, né, não conseguir a iluminação para a sua residência. Então, eu acho muito importante esse projeto, e aquelas pessoas, principalmente nas comunidades, que não tem como ter um engenheiro, né, como não pode contratar uma pessoa com Vossa Excelência para dar ali uma qualidade, né, na estrutura. Muitas vezes tem até um valor, mas não sabe ali qual o ferro certo para usar naquela sapata ali, qual a ferragem de estrutura, você precisa de um muro de contenção, não precisa. Então, isso pode ajudar muito para que a gente tenha menos problema, principalmente nessa época de chuva, que muitas vezes a pessoa tem condições de comprar um material, mas não sabe como elaborar um projeto. Então, desde já, parabenizo mais uma vez. Obrigado, vereador. Vereador Zé Carlos. Parabéns, vereador. Eu acho que é um projeto importantíssimo. E como que as pessoas vão pagar essas famílias de baixa renda? É impossível. Ou ele compra o material, já com muita dificuldade, porque hoje aumentou muito, ou contrata um profissional. Fica entre a cruz e a espada, né? Mas pode contar com o meu voto. Também temos que ver esse lance o problema da iluminação, né? Que nós estamos marcando aí algumas reuniões aí com a promotora, né, a Cláudia. Esperamos avançar, até porque nós temos já muitos condomínios já, e que não é condomínios novos, já condomínios antigos, com esse problema de regularização fundiária, que temos que fazer, não só na região do 5º e 7º distrito, mas todo o município de Nova Friburgo. E parabéns pelo projeto e conto com o meu apoio. Obrigado, vereador Zé Carlos. Eu agradeço todas as partes e peço a todos voto favorável. E o vereador Aspirante tocou num ponto importante, não é só o projeto gratuito, também direito à sua orientação técnica, que é muito importante, né? Além do projeto gratuito, tanto a parte de engenharia como as despesas de prefeitura. Isso aí já existe uma lei federal e a gente vai, com certeza, aqui aprovar esse projeto de lei, meu também, que regulamenta essa lei no nosso município. E já existe a subsecretaria, já está tudo pronto, é só começar a trabalhar. A gente só pede isso, que essa subsecretaria comece a trabalhar nesse sentido, que realmente dê esse benefício à população que não tem condições de pagar o seu projeto para construir ou para legalizar a sua casa. Então, esse aqui é o apelo que a gente faz e eu peço a todos, então, voto favorável a esse requerimento de informações. Desde já, obrigado. O vereador Dirceu Tardenha apresentou um projeto de lei ordinária onde institui a obrigatoriedade da intimação pessoal do candidato aprovado em concursos públicos ou processo seletivo simplificado. Que alegria poder estar aqui nessa noite para trazer um projeto de lei que venha muito de interesse, né, à nossa população e às demandas que a gente recebe, né, no dia a dia do nosso gabinete. A gente, como já falei aqui, recebeu várias pessoas, né, vários candidatos que foram aprovados no processo seletivo, né, e que não viram, né, não têm acesso, não têm costume de verificar aí, né, o diário oficial eletrônico do município e perderam o prazo de entrega de documento. Não foi nem uma pessoa, nem duas, são várias pessoas que nos procuraram no gabinete, né, que a gente encaminhou para que, né, entrasse com o processo administrativo, mas a gente sabe que a gente precisa fazer mais, e além. Então, a gente teve a ideia de entrar com esse projeto de lei para que essas pessoas, né, que não têm acesso ao diário oficial eletrônico possam, né, sendo aprovado, né, em qualquer forma de contratação do município, concurso público,
processo seletivo, né, ser intimado através de e-mail eletrônico, WhatsApp, né, e tudo que a gente tem de mais moderno hoje, aí que pode beneficiar a nossa população. Então, o nosso intuito principal foi esse, atender uma demanda da nossa população, principalmente em relação, né, a essa situação. A gente ficava muito triste quando procurava, né, um candidato, a gente no gabinete, com essa situação de que perdeu a vaga, né, e aí a gente vê que não tem muito o que fazer, porque foi publicado e o candidato, né, teve esse problema que não conseguiu ingressar no município. Então, a gente entrou com esse projeto de lei. A gente espera, né, que o Executivo avalie e promulgue essa lei, porque é uma lei que vai beneficiar muitas pessoas. A gente sabe que daqui a pouco, né, tem um projeto de lei aqui na casa para que o município realize concurso público. Então, a gente já pode aproveitar essa lei aí para atender melhor a nossa população dentro dessa questão de concurso público. Importante a gente frisar que não vai onerar, né, os cofres públicos, já que, né, a taxa de envio de mensagem, enfim, pode ser cobrada do próprio candidato, que é um valor muito irrisório, né, e também que o município não vai deixar também de fazer a publicação do Diário Oficial Eletrônico, tendo, então, apenas outras formas, né, de chamamento e de chegar até o candidato aprovado no momento aí, né, da contratação. O vereador e líder de governo, professor André, apresentou um projeto de lei onde dispõe sobre a fixação de cartazes informativos sobre os estabelecimentos de prioridade especial aos idosos maiores de 80 anos. Que envolve a melhor idade, em especial aqueles acima de 80 anos. E esse projeto de lei tem por objetivo levar informações através de fixação de cartazes informativos sobre todos os estabelecimentos com prioridade, em especial aos idosos acima de 80 anos. E esse projeto ele se baseia na Lei Federal número 13.466, de 12 de julho de 2017, que trata da prioridade desses idosos. E nós sabemos, né, se Deus permitir nos abençoar, queremos chegar à melhor idade. E é um prazer contar com os pares na defesa. Nós sabemos que temos que agir com empatia e de forma respeitosa também a todo ser humano. Mas quando se trata de um idoso, essa aptidão ela tem que ser mais precisa, bem maior, porque os idosos já fizeram tanto pela sociedade, pelos seus familiares, e hoje eles precisam de uma atenção melhor, né? Eu sempre levantei essa bandeira do idoso, e é um prazer continuar avançando. O município tem avançado em alguns setores. Nós sabemos que foi reinaugurado o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, onde minha felicidade foi tamanha, e é um prazer contar com todos os vereadores com essa aprovação desse projeto de lei. Não tem muito mais o que falar, né, porque é um projeto pequeno, e eu conto com a aprovação dos pares. Concedo. Vereadora Wanderleia. Professor André, parabéns por esse projeto de lei. Eu que tenho meu pai, né, com 86 anos, lindo de viver, tudo que vier beneficiar, né, os idosos, e como Vossa Excelência falou, nós estamos caminhando para lá, e eu quero chegar lá muito bem, com saúde, com alegria no meu coração, para poder viver tudo que Deus me permitir. Com certeza, eu espero ter esses benefícios que Vossa Excelência está pedindo aqui. Então, eu voto favorável, me junto a Vossa Excelência e te parabenizo por esse projeto. Obrigado, vereadora Wanderleia. Eu também tenho meu pai, que já está com 81 anos, já passou dessa faixa dos 80, graças a Deus, né? E eu também pretendo chegar lá, se Deus permitir, e me abençoar, mas temos que chegar na melhor idade com qualidade de vida, com saúde e com uma vida mais facilitada. De qualquer forma, muito obrigado à atenção de todos e conto com a aprovação dos pares. E a partir de agora vamos falar sobre o que aconteceu na 74ª sessão ordinária realizada na última quinta-feira, dia 10 de novembro. O vereador Marcinho Alves apresentou um requerimento de informação acerca de serviços de alimentação
no Hospital Municipal Raul Sertã. A vocês, acompanhantes, pacientes do Hospital Municipal Raul Sertã, servidores do Hospital Raul Sertã, a todos os servidores, no sábado, dia 5, assim que a empresa Kit assumiu o serviço de comida transportada no Hospital Municipal Raul Sertã, eu presenciei uma situação caótica, uma situação colocando os pacientes em riscos, os nossos servidores acompanhantes se alimentando com uma comida gelada, uma comida que não está dentro das normas de um contrato firmado. Por esse motivo, a gente tem que fazer um requerimento de informação, porque quando eu me dirigi à sala de nutrição do Hospital Raul Sertã para pedir a escala dos copeiros, por que a gente pede o número de copeiros hoje dentro do Hospital Raul Sertã? Pois bem, o município tinha uma licitação, um contrato com a empresa VCM, que utilizava-se do espaço do Hospital Raul Sertã para fazer alimentação e a distribuição da alimentação nas enfermarias do Hospital Raul Sertã. Então, o serviço de copeiros era de obrigação da empresa VCM. Através desse processo emergencial de 4.200.000 por 6 meses, a empresa ela entrega a alimentação na porta do hospital e o serviço de copeiros é de obrigação do município, ou seja, do Hospital Raul Sertã. Então, nós estamos falando de um contrato de 4.200.000 e mais toda uma escala que deveria ter dentro do Hospital Raul Sertã de copeiros e nutricionistas para poder chegar a alimentação para o paciente e os acompanhantes. Mediante a falta desse relatório do número exato de nutricionistas, do número exato de copeiros, nós temos que entrar com requerimento de informação nessa casa, senhor presidente. Porque a transparência nesse governo é zero. Porque deveria ter dentro da sala de nutrição o mapa com a escala dos copeiros. E não existe. Isso por que não existe? No sábado mesmo, não houve nenhum planejamento para essa alimentação transportada chegar no hospital. Por que não houve? No sábado eu presenciei servidores de serviços gerais fazendo a distribuição dessas alimentações dentro do Hospital Raul Sertã. Sem EPIs, sem conhecer as enfermarias, sem saber onde o CTI, coronária, clínica médica, clínica cirúrgica, repouso masculino, repouso feminino. Com isso, teve uma demora na distribuição da alimentação dentro do Hospital Raul Sertã, onde os pacientes tomaram o seu café da manhã entre 7 e 8 horas, foram tomar 9h30, 10 horas. O jantar, o almoço, desculpa, às 15 horas, o almoço. A janta, às 22 horas. E a última, que é a ceia, às 23h20. Então, diante da transparência zero que esse governo tem, a gente tem que entrar com requerimento de informação. E uma coisa aqui que me preocupa muito, porque quem está elaborando esse termo de referência está mentindo. Por que está mentindo, vereadora Priscila? No termo de referência, diz que a empresa deverá entregar os alimentos diariamente conforme o cronograma mencionado, sendo que a competência da contratante, a distribuição dos alimentos na dependência do Hospital Raul Sertã, que consta, aí fala aqui, consta com equipe técnica de copeiro, lactário, né, toda uma estrutura para poder fazer a distribuição da alimentação dentro do Hospital Raul Sertã. Eu queria entender quem que elaborou esse termo de referência, porque dá a entender aqui, senhores vereadores, que produziram um emergencial, e aí eu vou a fundo, dá para entender que foi produzido um emergencial. Por que produziram emergencial? Se nós temos um processo licitatório que faz alimentação dentro do Hospital Raul Sertã, e a empresa que tem que fazer a manutenção do espaço, a empresa não fez, deixou o espaço chegar aonde chegou, foi culpa do fiscal do contrato, da Secretaria de Saúde e o governo. Então, falar hoje que está fazendo um contrato de alimentação transportada porque a cozinha vai entrar em reforma, aqui está atestando que não houve fiscalização por parte do contrato. Porque nas cláusulas fala aqui dentro do documento que a responsabilidade pela manutenção predial e das dependências, né,
Está aqui, ó, tais como forros, azulejos, paredes, cantorneiras, borrachas de proteção, piso, instalação hidráulica, elétrica, vinculadas ao serviço, né, tem que ser realizado imediatamente pela empresa que ganhou a licitação, que era a VCM. O fiscal fiscalizou a cozinha na época? Não, deixou a cozinha chegar naquela situação para poder fazer um emergencial. Não é para fazer, não, isso aqui provocou um emergencial. Isso aqui é provocar um emergencial. Isso aqui é dolo, isso aqui é lesão ao erário, isso aqui é um crime. E nós vamos provar. Nós vamos provar. Por que nós vamos provar, senhores vereadores? Teve um tempo suficiente para fazer um licitatório, não fizeram. Aí entraram com emergencial, com valor 3 vezes mais caro. Nós estamos falando aqui de um contrato firmado com a empresa anterior, onde o escopeiro era de competência dessa empresa, no valor de R$ 1.614.000. E hoje faz um emergencial no valor de R$ 4.200.000. Sem planejamento nenhum, senhor vereador. Sem planejamento nenhum. E quem sofre? Quem sofre é os servidores do Hospital Raul Sertã, os pacientes do Hospital Raul Sertã. Os bebês que precisavam de uma mamadeira, foi uma correria. O pessoal que está na cardiologia, que precisa de uma dieta e tem que ser respeitada. Então, esse é o governo que nós temos. Não há planejamento. E ainda há esses emergenciais que aí sim, eu vou trabalhar e eu falo. Já temos 4 denúncias no Ministério Público do Estado e Federal. Nós vamos encaminhar mais essa. Aqui está nítido e claro que houve, por parte da Secretaria de Saúde, todos envolvidos, toda uma articulação para criar esse emergencial e criar um caos dentro do Hospital Raul Sertã. Uma parte do vereador Mike Queiroz. Esse é o vereador Marcinho. Realmente é uma vergonha o que está acontecendo. Hoje nós estivemos lá, situação caótica, péssima, servidores despreparados fazendo essa alimentação, até, coitados, passando por uma situação até de pânico, porque não sabe como é que vai ficar. Foi feito tudo sem planejamento, sem licitação, contratação de copeiro em cima da hora de processo seletivo, né? Não tem escala, uma bagunça e uma comida de péssima qualidade. Isso aqui é uma salada, gente, um tabule que estava lá hoje, aí a vereadora Priscila Pita chamaram a gente para ver. Eu queria dar para qualquer vereador cheirar isso aqui e ver se tem condição de comer isso aqui. Azedo. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é um absurdo. Uma alimentação milionária com uma comida péssima e um serviço realmente ruim e sem planejamento nenhum. A comida é ruim e o que a prefeitura está fazendo é pior ainda. Isso vai custar a vida de pessoas e isso é criminoso. Senhor presidente, peço aí os votos favoráveis aí dos colegas. Muito obrigado. A vereadora Priscila Pita apresentou um requerimento de informação, no qual solicita a cópia integral do processo administrativo número 12.707 de 2020 e todos os seus apensos. Infelizmente, né, eu fiz um ofício pedindo para mim poder ter esses documentos, né, esses processos, só que eu encontrei dificuldade, vereador Cristiano. Pedi, solicitei, já tem mais de 20 dias pedindo, e não me mandaram. Botaram dificuldade, que não conseguiram digitalizar, que não consegue isso, que não consegue aquilo. Então, o único meio que eu tenho de conseguir esse processo na íntegra, com todos os apensos, para eu poder cumprir meu papel de fiscalizar, é em requerimento de informação, que agora eles vão ter que mandar para mim, de qualquer maneira. São obrigados a mandar. Esse processo é um processo de contratação de empresa especializada na área de informática, a fim de prestar serviços de solução integrada para a gestão da saúde pública municipal com licença de uso de software web, implementação, treinamento e manutenção para atender às necessidades das seguintes áreas: regulação, atenção básica, gestão hospitalar, vigilância em saúde e gestão administrativa. Quer dizer, é um processo que eu acho que não teria problema nenhum eu ter acesso a ele, poder ver, né? Porque a gente, vereador, a gente tem acesso a esses processos, a gente poder estar olhando, ver se tem alguma irregularidade, se não tiver, qual o problema de eu ter acesso a ele? Pois não tive, não consegui. Então, eu falei, então, vou fazer requerimento de informação, que agora eles vão ter que me dar esse processo de qualquer maneira para eu poder ver, porque eu acho até que agora eu estou com a pouco atrás da orelha, porque agora eu estou achando que tem alguma coisa que eles não querem que eu veja. Porque eu fui lá pedir, não quiseram me dar, então agora eu já estou achando que tem alguma coisa ali no meio. Então, agora eu pedi todos com apenso para a gente poder ter acesso a eles e ver. Se tiver alguma coisa, a gente vai estar falando. Se não tiver também, graças a Deus, que as coisas funcionem da melhor forma possível e que seja implementado e que as coisas melhorem, né, vereador, na saúde, no município, que é isso que importa para a gente. Mas só por isso que eu estou fazendo esse requerimento de informação, só para
que isso venha para mim o mais rápido possível, poder ter acesso a esse processo, tá? Obrigada aí. A vereadora Priscila Pita também apresentou um projeto de indicação legislativa, onde solicita ao prefeito municipal que envie um projeto de lei à Câmara que dispõe sobre o fechamento ao tráfego de veículos e pessoas estranhas aos moradores de vilas, ruas sem saída e travessas com características de rua sem saída. Esse projeto de indicação legislativa é para estar ajudando até a população de Friburgo, que tem nos procurado, porque existem ruas na nossa cidade sem saída, vielas, e tem moradores que querem fechar, até por só mora famílias ali, né? Querem botar um portão para fechar, para eles poderem ter mais segurança. Porque hoje, no mundo que a gente vive, né, a gente vê várias situações para que não pare carro de pessoas que eles não conheçam. Então, é só para regulamentar, pedir ao prefeito que mande um projeto para essa casa para regulamentar esse tipo de portão para que as pessoas possam colocar, né, nessas ruas, nessas vielas que se fazem necessário, logicamente com a fiscalização da prefeitura, para ver se realmente está dentro dos critérios apontados dentro da lei, né, só para segurança dos moradores do município. Eu peço aos vereadores que votem favorável, porque é um pedido da população, e até para regulamentar alguns casos que já existem também no nosso município, de pessoas que já fecharam também, já colocaram portões e fecharam essas ruas sem saída, né, para sua segurança por conta de elementos que ficavam ali fazendo uso de drogas ilícitas, até carros parados, pessoas dentro do carro namorando, que eles não sabem quem é, né? Então, tipo assim, tem vários casos que acontecem. Então, isso é mais para a segurança das pessoas do nosso município. E pedir aos vereadores o voto favorável e pedir ao prefeito que mande isso para casa para regulamentar isso o mais rápido possível, para a gente estar podendo ajudar a população que nos procura, que nos pede, para segurança da população de Friburgo, para regulamentar uma situação que já acontece em nosso município há bastante tempo, só que nunca foi regulamentada. Então, com esse projeto, a gente vai estar regulamentando isso e ajudando esses moradores, essas pessoas que querem ter mais segurança. E hoje em dia, o mundo que a gente está vivendo, a gente está evoluindo, as coisas estão se agravando muito, né? Quem vê jornal todo dia sabe do que eu estou falando. A gente vê várias situações acontecendo. Então, nada mais do que a gente poder ter um pouco de segurança. Acho que não custa nada, mas dentro dos critérios, logicamente, da lei. O vereador Marcinho Alves teve a oportunidade de fazer perguntas ao secretário municipal de obras, Bernardo Coelho Verli, e também ao subsecretário de obras, Jefferson Pires Aragão, para tratarem de assuntos referentes ao contrato firmado entre o município e uma empresa prestadora de serviço de construção civil. Toda vez que a gente tem esse convite, eu me sinto muito honrado de poder estar aqui, prestando todos os esclarecimentos. A gente sempre foi uma secretaria muito aberta, a gente sempre recebeu todos os vereadores, independente se é oposição ou se é base do governo. A gente sempre prezou muito pela transparência, né? E estar aqui, a convite de vocês, vereadores, é uma honra. A gente fez esse pedido inicialmente para trazer uma apresentação, porque a gente quer aproveitar esse momento também dentro desse contrato para a gente apresentar todo o trabalho que foi feito ao longo desse ano de governo. E a gente tem certeza que vai mostrar para vocês o sucesso que foi esse contrato e esclarecer qualquer dúvida que tenha, desde o vereador Marcinho, quanto qualquer outro vereador que tenha alguma pergunta para fazer. A gente está aqui para esclarecer, tanto eu quanto o subsecretário Jefinho. A gente também trouxe o subsecretário Elias, que também está nos assistindo, se também tiver alguma dúvida que ele possa responder. A gente está disposto. E, independente dessa sessão, a gente continua com as portas da secretaria abertas. Recentemente, o vereador Marcinho foi lá na secretaria, foi muito bem recebido, espero que sim. E vocês continuam tendo total acesso a qualquer processo. A gente não tem realmente nada a esconder naquela secretaria, porque a gente sabe que lá a gente faz com tudo com muito carinho, tudo com o maior zelo possível, pelo interesse público, para atender a todos da melhor forma possível. A primeira apresentação que eu queria fazer para vocês é explicar um pouquinho do cenário, porque esse processo, apesar dele ter praticamente se encerrado agora, ele foi um processo aberto lá no ano passado, ainda mais ou menos em junho, e pode até passar o slide. E a gente queria apresentar um pouquinho da equipe que participou da elaboração ou do governo na época, né?
Primeiro, sou uma das pessoas mais importantes lá na secretaria, William e Gilberto. Acho que muitos de vocês conhecem, eles são servidores antigos, mais de 10 anos cada um de casa. E eles são nossos orçamentistas, um é engenheiro, o outro é técnico em edificações. E eles desempenham um excelente serviço lá na secretaria, tendo especialidade nessas áreas. E são eles que fazem toda a elaboração de orçamento antes de fazer uma licitação ou até desenvolvimento de alguns projetos. A gente teve o Jefinho Aragão, nosso subsecretário de obras, ele foi nomeado fiscal. Ele foi nomeado fiscal porque ele é dentro da secretaria, que tem mais especialidade na área de asfalto. E a gente queria uma pessoa expert do assunto para poder acompanhar o serviço e verificar a qualidade, tanto do material aplicado quanto do serviço a ser executado. A gente tem o Roberto Magalhães, que é o gestor desse contrato. Me coloquei ali, Bernardo Verliz, secretário de obras. Na época, o Marcinho, lógico que, Marcinho, você não foi secretário durante todo o processo, mas no início também fez parte da nossa equipe, até mesmo na parte para a gente conseguir, junto com o governo do Estado, conseguir viabilizar que esse processo fosse possível. A gente tinha o Serginho, vice-prefeito, na época ele não era licenciado, né, ele estava fazendo parte da nossa equipe, e ele foi uma ponte muito importante com o governo do Estado, né? Ele sempre teve um contato muito bom lá dentro e acabou abrindo portas para a gente. Hoje ele se encontra licenciado, e mais o nosso prefeito, Johnny Maicon. Pode passar o slide, por favor? Eu queria mostrar um pouquinho das ruas, dos antes e depois, para vocês terem noção, que nem todos conhecem todas as ruas que foram asfaltadas dentro desse processo. A gente começou ali pela Alameda do Canal, Alameda do Lago, Dom Pedro II, até a Ana Sartori, aquele trecho que liga a Ponte da Saudade até Varginha. A extensão foi mais ou menos de 2.420 metros, mais ou menos. A foto aqui está um pouquinho ruim de ver, mas a gente tem um antes, que são essas duas fotos, e no próximo slide a gente tem as fotos dos serviços executados. E aqui o serviço concluído depois, vocês podem ver que a pavimentação foi feita de maneira assim, de excelente maneira, a empresa aplicou todas as técnicas devidas, e a gente ainda, em alguns trechos, não foram todas as ruas, mas em alguns trechos a gente ainda fez a sinalização horizontal para melhorar a segurança da nossa população. Logo em sequência, a gente atendeu uma das maiores demandas que a gente tinha no início do governo, que é a estrada Constância-Eringe, é o trecho que liga São Pedro a Lumiar. Pois é, o vereador sabe, lá eram basicamente 30 anos, né, vereador, a pedido desse asfalto, e a gente conseguiu concluir esse serviço logo no início desse ano, foi o nosso segundo serviço realizado. Mas se eu trouxer os detalhamentos para vocês vão ver que material ali, o usinado, vai estar em torno de 200, 300 mil, então se a gente descontar esse valor, ainda assim, a gente, nesse contrato, foi mais ou menos 600 mil para asfaltar 2,3 km, enquanto nesse contrato, com 1.347.000, a gente asfaltou 17 quilômetros de estrada. Então, assim, o resumo que eu quero passar para vocês é que esse contrato ele gerou economicidade, em primeiro lugar, foi um processo muito econômico para o município, trouxe resultados que nenhum prefeito ainda tinha executado, nenhum prefeito tinha conseguido alcançar, e a gente ainda atendeu o interesse público, que era ver a usina asfaltada. Eu acho que isso trouxe dignidade para o nosso povo, saber que tem uma usina de asfalto que agora funciona, que agora anda em funcionamento e que está aí para atender a população. E a gente fica muito feliz com esse resultado que a gente conseguiu alcançar. A gente nunca negou que os equipamentos da prefeitura foram usados assim, em momento nenhum. Na verdade, isso nunca foi um fato escondido. Até quando o senhor me ligou, quando você começou a fazer as apurações, foi a primeira coisa que você me perguntou, e eu falei, não, eu tenho ciência que os equipamentos estão sendo utilizados. Por que os equipamentos da prefeitura foram utilizados? A gente pode usar aí a vibroacabadora e o caminhão espagidor. No início desse contrato, assim que a empresa ganhou, a gente tinha muita necessidade desse processo começar com uma urgência muito grande. Como eu te disse, quanto mais tempo a empresa demorasse para começar, mais material a gente estaria deixando de receber do convênio. A empresa ela tem uma vibroacabadora. O problema é que todos os municípios do estado do Rio, não todos, né, mas muitos municípios fecharam o mesmo convênio, então a demanda por equipamentos e material no estado estava muito grande. E eles falaram que não iam conseguir atender a gente na agilidade que a gente queria. Então foi proposto que eles utilizassem o nosso equipamento, que estava, é bom a gente deixar isso bem claro, estava anos sem usar, ele estava sendo sucateado na nossa usina de asfalto, então eles se
eles passaram para a gente, olha, a gente consegue fazer a manutenção desse seu equipamento, a gente vai utilizando, e depois, dentro da planilha orçamentária, que a gente pode até detalhar para vocês, a gente faz esses descontos. Então, nisso, a gente ganhou velocidade, a gente ganhou um equipamento que não estava sendo utilizado, e esse valor que a empresa fez os reparos não foi descontado em nenhum pagamento, ficou como contrapartida da empresa. Eles gastaram aproximadamente R$30 mil, eles estão juntando as notas para enviar para a gente, isso ficou como benefício do município. E ainda está gerando um desconto por terem usado o nosso equipamento em torno de R$75 mil. Então, aquela licitação que eu falei logo atrás, que foi R$1.340 e poucos mil, a gente ainda teve o desconto de R$75 mil por eles terem usado o equipamento, e a gente ainda ganhou R$30 mil de manutenção. Então, assim, um processo que já era barato, ficou mais barato ainda, e a gente ainda ganhou um equipamento que a gente pode continuar usando mesmo ao fim do contrato. Então, assim, a gente sabe que existiam itens ali que faziam o pagamento dessa acabadora, mas nessa licitação por preço unitário, a gente tinha a possibilidade de descontar o pagamento desse equipamento e a gente poder ser mais ágil também na aplicação do asfalto. E existe uma questão também que eu mencionei sobre a paralisação dos envios do material. Por 2 ou 3 vezes, a gente ficou aproximadamente 30 dias sem receber o material, o que daria direito à empresa a tirar todo o equipamento dela de Friburgo, levar para outro município, começar a fazer outro serviço, e a gente não ter garantia de ter o retorno imediato desses equipamentos. Então, assim, era mais uma situação que poderia atrasar ainda mais o processo. Então, assim, a gente viu a economicidade, a eficiência e atender o interesse público, que era atender com a maior agilidade possível. Então, assim, essas são as nossas justificativas de ter usado o equipamento da prefeitura, vereador. Então, o senhor fala da vibroacabadora. Agora, o caminhão prancha LPS 3747 fazendo o ir e vir desses equipamentos da empresa. Sim. A gente teve, lá no início da licitação, um questionamento da Nova Cap. A Nova Cap, antes mesmo da licitação ocorrer, ela discutiu alguns valores. E um dos valores questionados por ela foi a questão do transporte. Se eu não me engano, porque os nossos orçamentistas eles têm que estimar a distância de transporte que a empresa vai gastar para fazer o processo e a gente fazer os pagamentos. A gente estimou na época que o transporte médio para o atendimento dessa obra seria em torno de 10 quilômetros. E a Nova Cap não concordou, ela apresentou a memória de cálculo delas. A gente fez uma reanálise, né, Jefinho, junto com os nossos orçamentistas. A gente viu que o nosso valor não estava correto, mas também não concordamos com o valor da Nova Cap. E a gente achou um novo valor. Para a gente ganhar tempo, não precisar fazer uma nova planilha, uma nova análise, mandar para o controle, mandar para a procuradoria, a gente, antes da licitação, a gente se manifestou dentro do processo, dizendo que, a partir do momento que todo o valor de transporte fosse cessado, a prefeitura entraria como contrapartida ajudando no transporte. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão plenária, nossos repórteres conversaram com alguns vereadores. O vereador líder de governo, o professor André, falou sobre seu projeto de lei ordinária. Projeto de lei se fala da prioridade dos idosos acima de 80 anos, que os idosos, por natureza, por obrigação nossa, nós temos que defender e dar prioridade para todos os idosos. Mas quando o idoso tem acima de 80 anos, tem que ter uma atenção mais especial. E esse projeto de lei é baseado na lei federal, estou até com ela aqui, essa lei, número 13.466, de 12 de julho de 2017, que trata de prioridade aos idosos. E a intenção é que eles possam botar cartazes informativos para facilitar a vida do idoso, que eu mesmo conheço vários idosos com 80 anos que andam pela rua, às vezes sozinhos, graças a Deus, têm uma certa autonomia. Então, eles precisam facilitar a vida deles. E é um prazer defender essa bandeira do idoso, que sempre foi uma bandeira minha, muito especial, e vai ser um prazer. E eu tenho certeza que vai passar. Eu tenho certeza que todos os vereadores vão junto comigo aprovar esse projeto de lei. O vereador Maicon Queiroz falou sobre o seu requerimento de informação acerca dos comissionados na Prefeitura de Nova Friburgo. Bom, a motivação desse requerimento de informação é a gente entendeu por que a Prefeitura continua com o inchaço da máquina pública e não está cumprindo o TAC assinado lá atrás, né, quando o prefeito era Renato Bravo, que diz claramente que a Prefeitura pode ter no máximo 400 cargos comissionados.
Hoje nós temos 811 e já houve aí uma notificação judicial relacionada a isso. E se você abrir agora o portal da transparência, hoje, nesse momento, os últimos dados dos comissionados, que são no mês de setembro, por exemplo, dá que são 811 cargos comissionados. Ou seja, aquilo que o prefeito falava no passado, que enxugar a máquina pública, acabar com o tomar lá da cá, acabar com a mamata, a gente vê que é o contrário, que a mamata hoje está maior e boa para o lado dele. Era ruim quando era o outro. Agora, com ele, a mamata não tem problema nenhum. Mais comissionados não tem problema nenhum. E lembrando que eu não sou contra a questão de colocarem pessoas para trabalhar, mas sim a eficiência desse trabalho. Visto que em vários contratos da prefeitura, vou dar um exemplo deles, o de renovação, por exemplo, que eles querem fazer da manutenção de equipamentos do Hospital Municipal Raul Sertã, da empresa Tecnomed, que cuida aí de endoscopia, vários maquinários também dos postos de saúde. A prefeitura quer fazer a renovação de um contrato que já se arrasta há muitos anos, né? Sendo que, na justificativa para a renovação desse contrato, a prefeitura diz que a licitação ainda não ficou pronta, que é o correto, porque não tem funcionário suficiente dentro da Secretaria de Saúde para poder agilizar o processo licitatório. Ora, com o inchaço da máquina pública do jeito que está, não tem funcionário para aquilo que é essencial, então tem coisa errada. Então a gente espera esse requerimento de informação justamente para a gente entender o que está acontecendo. O vereador Dirceu Tardem falou sobre o seu projeto de lei a respeito dos candidatos aprovados em concursos aqui no município. Esse projeto de lei, né, ele se deu através de uma demanda que a gente recebeu no gabinete nesses últimos meses, em relação aos candidatos aprovados em processo seletivo e que por diversas formas não conseguiram, né, ver a publicação do chamamento no Diário Oficial e acabaram perdendo o prazo e, consequentemente, perdendo, né, a vaga. Então, a gente teve a ideia de entrar com um projeto de lei para que o município, né, em todas as formas de contratação, concurso público, processo seletivo ou outra, né, possa intimar o candidato através de WhatsApp, telefone, pessoalmente, para que a gente não passe por essa situação novamente. O vereador José Roberto Fuli falou sobre a sessão solene realizada por ele em homenagem aos 101 anos da Sociedade Esportiva Friburguense. Estamos fazendo essa homenagem à Sociedade Esportiva Friburguense, SEF, pelos seus 101 anos de fundação e serviço prestado ao município de Nova Friburgo. E são várias instituições centenárias que temos na cidade e a gente há de parabenizar, né, a gente aproveitando a nossa estada aqui como vereador e prerrogativa da casa ter a sessão solene, homenagear quem de direito. E a CEF, eu já deixo um grande abraço aí ao João Chulupe, que é o presidente da CEF, a Tony Ventura, também ao Alexandre, também ao Robertinho, enfim, a toda a diretoria da CEF e todos aqueles que utilizam aquele espaço de convivência, né? Que é a CEF, Secretaria Sociedade Esportiva Friburguense, e toda a sua secretaria de membros ali, toda a sua membresia de sócio. Então, é gratificante a gente poder estar aqui nessa casa e poder estar homenageando uma tão renomada instituição, dentre várias outras que existem no nosso município, né? E que a gente está sempre homenageando na medida do possível, que elas vão completando aí os seus aniversários. Então, esse é o grande motivo da gente estar se congratulando, né, festejando, ouvindo os seus integrantes atuais. Nós tivemos aí a grata satisfação de poder ser um braço, de levar até, de fazer com que eles chegassem ao prefeito para apresentar um salão que eles têm, um salão nobre que estava paralisado, onde o município pode estar utilizando de várias formas para fazer vários eventos, vários treinamentos, várias reuniões e especificamente, principalmente, ter ali abrigado o espaço de convivência da pessoa idosa, que tem sido muito bem aproveitado. Os idosos hoje têm um espaço para estar fazendo esse trabalho ali, né? Passar ali o dia ali com os seus companheiros, pessoas que lutaram muito por nossa cidade, pessoas que hoje desfrutam ainda da sua aposentadoria, pessoas que merecem todo o conforto, e tudo que a gente fizer por eles ainda é pouco, porque hoje nós desfrutamos de muitas coisas que eles lutaram. Então, eu tenho um carinho muito grande
e ver que aquele espaço também está sendo utilizado pelo Centro de Convivência da Pessoa Idosa, é muito bacana. Além da Secretaria de Educação, que ali também usufrui daquele espaço, e foi uma aquisição muito bacana, um aluguel muito importante que o município conseguiu, e foi apenas um canal como vários outros, né? Tem vários outros vereadores também que estiveram envolvidos, temos o vereador Max Bill, o vereador professor André, que é da causa dos idosos também, e isso é bacana. Então a gente está nessa cidade para somar. E eu digo sempre, juntos fazer uma diferença. Ninguém é tão bom sozinho quanto todos nós juntos. O vereador Marcinho Alves falou sobre o seu requerimento de informação acerca dos serviços de alimentação do Hospital Municipal Raul Sertã. Bem, até dia 4 de novembro, sábado passado, nós tínhamos uma empresa que fazia o serviço de alimentação do Hospital Raul Sertã. Ela prestava o serviço de alimentação do Hospital Raul Sertã. Ela utilizava a cozinha do hospital e também a parte de copeiro era de competência dessa empresa. E aí o prefeito fez um emergencial e esse emergencial passou a valer no sábado, dia 5. Nesse emergencial que o prefeito fez, junto à Secretaria de Saúde, é um emergencial no valor de 4.200.000 para servir comida transportada. Sendo que a comida transportada ela chegou no hospital em alguns horários já atrasados, e eu identifiquei que o serviço de copeira é de competência do Hospital Raul Sertã, do município. E nós não temos um número de copeiros suficiente no hospital para poder fazer a entrega das alimentações nas enfermarias. O que ocasionou demora na entrega, a alimentação chegou fria, e um número de nutricionista. Então, se o município quer fazer uma licitação, né, de uma alimentação transportada, no termo de referência ele coloca que tem copeiros, que ele tem nutricionista para poder atender a demanda, e a gente presencia um caos, eu faço requerimento de informação para que eles possam me apresentar, porque eu não tive ali para ter ciência do número de copeiro, a escala e nutricionista, então eu tenho que fazer através de requerimento. Foi um serviço que foi contratado, não está funcionando, justamente por causa dos atrasos na entrega da alimentação, a alimentação vindo, né, com algumas mudanças, os pacientes, acompanhantes, isso é relatos de pacientes, acompanhantes, servidores do Hospital Raul Sertã, falando que a alimentação não estava dentro das normas que deveria estar. Então, através do requerimento de informação, nós vamos pegar todos os relatos ali da fiscal do contrato, né, que todos que sofreram com essa alimentação nesses dias dentro do Hospital Raul Sertã, porque eles têm que procurar, e é até bom eu falar aqui, procure os serviços de nutrição, relatem tudo por documento, tudo que está acontecendo com o seu ente querido, ou se você é acompanhante da situação da alimentação que está acontecendo dentro do Hospital Raul Sertã. A vereadora Priscila Pita falou sobre o seu requerimento de informação a respeito do processo administrativo, que dispõe sobre a informatização da saúde. Pedi, solicitei e estou tendo dificuldade de ter acesso a esse processo. Então, o meio que eu arrumei de ter acesso a esse processo na íntegra é como requerimento de informação, que agora eles têm que me mandar na íntegra todos os volumes, são 13 volumes. Né? Então, eu não queria ter tomado esse tipo de atitude, mas foi o único meio de eu poder ter acesso e poder estar olhando esse processo para ver como é que foi o andamento, como é que está, para a gente poder estar averiguando, vendo se está tudo correto, se está tudo dentro da lei, você entendeu? É só isso, é só eu fazendo meu papel de fiscalizar e ver. Não teria problema nenhum, mas como eu estou tendo dificuldade de ter acesso a ele, eu botei em requerimento de informação, porque aí eles são obrigados agora a me ceder esses processos. A parlamentar também falou sobre o seu projeto de indicação legislativa sobre as ruas sem saída no município de Nova Friburgo. O que acontece? Em nossa cidade, a gente tem vários lugares que as pessoas fecharam. Rua sem saída, né? Aí fecharam, fizeram tipo um condomínio, até para poder preservar a sua segurança, né? Para poder não dar acesso a pessoas de má índole, né? Que possa vir a botar a vida das pessoas em risco, né? Porque a gente sabe que hoje em dia não está escrito na testa de ninguém o caráter das pessoas. Então é só para legalizar esse tipo de coisas que acontecem no nosso município, dessas vielas serem fechadas com portão, para o prefeito mandar uma indicação para cá, para a gente poder estar aprovando, para poder legalizar essas pessoas, para as pessoas poderem também ficar tranquilas. E outras pessoas que o quiserem fazê-lo também, ter esse respaldo da Câmara Municipal. Por fim, o vereador Marcinho Alves falou sobre o debate específico realizado durante uma sessão plenária. Bem, o próprio secretário de Obras, Bernardo, quando eu fiz as perguntas a ele, que a empresa Ômega estava se utilizando dos equipamentos da prefeitura, ele falou que está se utilizando sim, né, que houve acordos entre a Secretaria de Obra e a empresa para que a empresa pudesse se utilizar da acabadora, do caminhão de imprimação, do caminhão que fazia o serviço de transporte, né, o caminhão prancha, a utilização também de combustível, a utilização também de servidores da prefeitura, né,
na aplicação da massa asfáltica, sendo que no contrato firmado da empresa com o município, a empresa deveria entrar com todos os equipamentos para poder fazer a aplicação da massa asfáltica. Em momento algum, dentro do contrato firmado, quando eu pedi acesso à secretaria, ou busquei via a meu gabinete, estava se falando em engrosar desse valor que a empresa está se utilizando dos equipamentos públicos. Eu acho R$ 75 mil que foi falado para utilizar-se de todos esses equipamentos é um valor muito pequeno, porque se utilizou dos equipamentos para fazer a aplicação da massa asfáltica em várias ruas do nosso município. Com certeza, esses equipamentos eles ficam, né, na utilização, tem muitos defeitos nesse equipamento. A gente vê ali que foi utilizado por um valor que não cabe determinar um valor. Tem toda uma tabela EMOP que você pode fazer um levantamento de quanto que se paga por hora de um aluguel de um equipamento desse. Então a gente vai estar fazendo mais desencaminhamento ao Ministério Público, porque para mim foi satisfatório ele falar que realmente atestar a utilização dos equipamentos. Mas eu, como vereador e entendedor de processo licitatório, posso lhe falar que a empresa foi beneficiada, né, com a utilização desses equipamentos para aplicação da massa asfáltica em várias ruas da nossa cidade. E agora sim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara que vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.